Ora bem, então, depois de conhecermos aqui um pouco do Genially, eu creio que é importante, como tem sido em muitos dos temas que nós temos trazido aqui à Academia Digital e Educatec, entender um pouco sobre a lógica de funcionamento da aplicação e não fazendo aqui toda a lógica de todos os tipos de apresentações que são disponibilizadas pelo Genially. Há aqui algumas categorias que são importantes abordar, porque se entendermos esta lógica de funcionamento, depois, no momento da construção, torna-se mais fácil nós partirmos para o processo de criação. E por isso eu gosto de trazer sempre aqui na fase inicial um pouco sobre a lógica de funcionamento. E para o Genially, trago aqui em primeiro lugar a lógica de criação de uma imagem interativa. Se já frequentaste o módulo de SingLink, provavelmente há aqui algumas semelhanças. O importante será dizer que nós estamos muito habituados a ter imagens que são imagens estáticas, ou seja, nós quando partilhamos uma fotografia, uma determinada imagem, tendencialmente essa imagem é apenas aquilo que a imagem nos devolve. Quando temos aplicações que criam imagens interativas, dão-nos a possibilidade de ter não só a imagem, mas ter pontos de interesse que poderão acrescentar informação a essa imagem. E esses pontos de interesse podem ser de características muito diferentes. Podem ser de apenas um pequeno título, uma pequena dica, podem ser de títulos e textos, podem ser imagens, podem ser links, podem ser vídeos, podem ser ligações para websites que nós queiramos, poderão ser algumas explicações em áudio dadas pelo próprio professor, podem ser muito diversos. O importante a entender aquela imagem é importante e nós queremos atribuir, para além da imagem, conteúdos extra. Então nós o que temos que sempre definir é quais são os conteúdos extra que nós necessitamos. Então precisamos de ter conteúdos e estes conteúdos serão posteriormente adicionados à nossa imagem. Então se nós tivermos aqui um conteúdo A, que poderia ser, por exemplo, um vídeo, eu tenho uma zona da imagem onde quero colocar aquele conteúdo A. E é ali que eu vou definir o meu ponto de interatividade, que é aquele ponto A que nos vai levar para o conteúdo A. E aquele conteúdo será mostrado no formato pop-up, uma janela que se abre e mostra-nos essa informação. Depois poderíamos ter um conteúdo B, e este conteúdo B poderia ser a ligação para um artigo científico, por exemplo. Iríamos colocar esse ponto B nesta área da imagem e fazia a ligação àquele ponto B. E assim sucessivamente, tendo aqui, por exemplo, um ponto C que seria um vídeo do professor a explicar qualquer conteúdo, tínhamos aqui o ponto C e este ponto C ligava àquele conteúdo C. Então é importante entender que na criação de uma imagem interativa nós temos que ter a própria imagem. Essa imagem poderá ter zonas ou áreas em que nós possamos explicar, tanto como, por exemplo, a imagem do corpo humano. Nós podíamos colocar em várias áreas do corpo humano, por exemplo, na cabeça, ter um vídeo a demonstrar alguma informação extra sobre aquela parte do corpo humano. E assim sucessivamente, em qualquer uma das áreas, nós podemos ter ideias para criar imagens interativas. Isto significa o quê? Que nós, numa pequena imagem, podemos ter várias páginas de conteúdo que seriam de leitura sequencial e aqui são de leitura contextualizada com a imagem que nós estamos a mostrar. E, portanto, esta é a forma de criar as imagens interativas. Então, sempre que nós quisermos criar uma imagem interativa no Genially ou no SingLink, por exemplo, temos que pensar desta forma. Pensar que temos que ter a imagem, temos que ter conteúdos e vamos ligar os conteúdos àquela imagem. Ora bem, agora em relação às apresentações interativas. Tal como fizemos também referência no módulo em que trabalhámos as apresentações interativas com o Google Slides, nós abordámos esta questão, mas voltando a recordar, nós, quando temos apresentações, temos dois formatos de apresentação essencialmente. Temos as apresentações lineares, em que nós temos um conjunto de informações organizadas em diapositivos, em slides, e estes diapositivos vão passar em sequência do diapositivo 1 para o diapositivo 2, do diapositivo 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente, sendo que podíamos ir na forma linear do 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1 e assim sucessivamente. Naturalmente que em algumas aplicações existe a possibilidade de selecionar qual é o diapositivo que nós queremos, mas nunca de forma direta nem dentro da própria apresentação. Então a linear normalmente tem esta sequência lógica. Quando nós falamos de uma apresentação interativa, estamos a falar de uma apresentação interativa
muito semelhante àquilo que será, por exemplo, um website ou um blog com interatividade. Então nós temos, à partida, uma página principal, que poderá ser a página inicial logo dentro da apresentação, mas também poderá ser uma apresentação que começa com uma capa e depois passa-nos para o nosso menu. E este menu de interatividade dá-nos a possibilidade não de seguir uma sequência linear lógica, mas de fazer um percurso. E nós aqui podemos escolher as opções. Temos aqui a opção A, a opção B e a opção C, por exemplo. Nós podíamos começar por ir para a opção B, essa seria a nossa escolha. Dentro da opção B, nós podíamos entrar dentro de outra área de menu e dentro deste menu ir para duas ligações. Sendo que há aqui sempre a possibilidade de nós termos o processo inverso, poder vir daqui para aqui e às vezes até diretamente de qualquer local para a página principal. Depende da forma como criamos os níveis de interatividade. O importante aqui é perceber que nós vamos ter ligações que nos transportam para o conteúdo A, para o conteúdo B, para o C, dentro daquilo que é o percurso que eu quero fazer, na minha escolha de percurso e não na obrigatoriedade de seguir uma apresentação sequencial. Quando nós vamos criar uma apresentação deste género, nós temos de ter em conta que ela tem que ser estruturada de maneira a que o utilizador, quando aceder a esta aplicação, a esta apresentação, terá a possibilidade de escolher o seu percurso. Então, a nossa estruturação de conteúdos tem que estar de acordo com uma sequência de conteúdos. E nós podemos ter organizado por temas associados à disciplina, por unidades, por módulos, e dentro de cada um dos módulos depois ter divisão dessa informação. Então, o principal a reter nesta lógica de criação de apresentações interativas é a necessidade de estruturar conteúdos de acordo com aquilo que é um percurso que nós vamos oferecer a quem utiliza a apresentação. E isto é extremamente importante porque muda completamente em relação à lógica de uma apresentação linear. Para além das imagens interativas e das apresentações também interativas, temos a possibilidade de criar no Genially os jogos interativos. É importante entender que o Genially não é uma plataforma de criação de jogos. O que acontece aqui é que o Genially pega naquilo que é a lógica de uma apresentação e cria estruturas pré-definidas para conseguir ter aqui a simulação de jogos. Os resultados destes jogos não são associados a nenhuma tabela de Excel, não há uma monitorização de resultados, podem ser apenas para criação de jogos educativos que obriguem a que os alunos possam ter um percurso e entender que naquele percurso têm que fazer determinada tarefa utilizando estes jogos. E na criação de jogos interativos no Genially, utilizando a lógica de uma apresentação, existem 3 tipos de jogos que podem ser criados. Em primeiro lugar, aqueles que são os habituais e que são fáceis de entender, que são os quizzes. E estes quizzes são a lógica base de criar um conjunto de perguntas e ter possibilidades de resposta e ter uma sequência em que o aluno ou o conjunto de alunos, por exemplo, numa turma, poderão ir dando a resposta que consideram em plenário correta. E esta forma é uma forma de criação de uma apresentação em formato de quiz. Depois temos um formato que é o formato de jogo, o formato de game, que de alguma forma, e olhando para uma série de ofertas que o Genially nos traz, permite criar jogos de sopa de letras, de ligações, de escolhas e de arrastar e preencher determinados espaços. Portanto, existe aqui uma diversidade de jogos e olhando para as várias possibilidades, cada uma delas terá uma intenção naquilo que é o jogo. Mas é possível escolher um modelo de apresentação que nos vai criar aqui um percurso naquela apresentação que nos dá a sensação que nós estamos a ter um jogo que poderá ser, de alguma forma, interativo pelos utilizadores que estão a assistir àquela apresentação. Por último, temos aqui um formato que também está muito em voga nesta altura, o formato Escape Room, onde é dada a possibilidade de criar um jogo onde existem algumas missões que poderão estar associadas aos contextos disciplinares, aos conteúdos disciplinares, ou aqui há alguns conteúdos transversais. Será um momento de pausa com algum tipo de missão, aprendizagem, onde permite o envolvimento dos vários alunos com alguns desafios, com algumas perguntas, com algum tipo de jogo que é criado no Escape Room. E o Genially também nos fornece um conjunto de modelos pré-definidos que nos ajudam a criar estes jogos com uma facilidade muito grande, porque basta aproveitar o modelo, adaptá-lo àquilo que são os nossos objetivos. Em qualquer um destes casos, em qualquer um destes jogos,
que são possíveis de criar num simulador de jogo que é o Genially. Nós devemos ter sempre o nosso tema, os nossos conteúdos, aquilo que nós pretendemos colocar dentro de qualquer um destes desafios, para depois adaptar àquilo que são as estruturas lógicas de funcionamento de cada um dos jogos. Por exemplo, se nós vamos criar um jogo de tabuleiro, porque existe esta possibilidade de criar o jogo de tabuleiro, na estruturação da apresentação, nós temos que ter os conteúdos associados a cada uma das áreas desse jogo de tabuleiro. Então, a preparação de cada uma destas apresentações terá que ser feita de acordo com o modelo que nós vamos utilizar. Então, o desafio em termos de lógica de funcionamento de cada um dos jogos é, consoante o tipo de jogo que nós vamos escolher, temos que analisar os vários modelos que nós temos em cada um deles e depois compreender qual é a lógica daquele jogo. Depois de compreender a lógica daquele jogo, vamos ter que adaptar os nossos conteúdos à estruturação daquela apresentação. Então esta é a forma mais lógica de explicar aquilo que são os formatos de jogos, lembrando que o Genially não é uma plataforma de criação de jogos. Portanto, de uma forma relativamente simples, eu espero que esta informação seja suficiente para que, no momento de criar, seja mais fácil olhar para aquilo que é a ferramenta, depois de entender as técnicas a utilizar, de compor, em termos de conteúdos, aquilo que é uma apresentação diferente, dinâmica e interativa. Então esta é a lógica base da criação de conteúdo. Naturalmente que os conteúdos que nós vamos introduzir dentro destas aplicações são aqueles que são o funcionamento da lógica digital. Nós vamos ter aqui a possibilidade de inserir documentos em texto, de inserir imagens, de inserir hiperligações, de inserir vídeos, de inserir alguns momentos de interatividade com botões de ligação. Nós temos aqui lógicas de interatividade digital. E isto é muito importante porque é aqui que nós nos vamos mover dentro do Genially e de outras aplicações que nós temos vindo a trabalhar aqui na Academia Digital Educatec e, portanto, provavelmente muita desta terminologia que eu já aqui estou a utilizar será muito habitual naquilo que nós temos vindo a trabalhar e provavelmente a maior parte das pessoas, quando está a ouvir, já está a entender aquilo que estou a referir-me dentro desta mentalidade digital que obriga a um funcionamento um pouco diferente daquilo que é o analógico. E, passo a passo, nós podemos ir entrando dentro desta lógica, porque é esta lógica que os nossos alunos vivem diariamente naquilo que são as interações com o digital. Em qualquer uma destas apresentações há aqui a possibilidade de criar percursos, de criar mapas interativos, de criar percursos de aprendizagem e também dando grande ênfase àquilo que poderá ser o trabalho dos alunos na construção de apresentações. E aqui vamos tocar noutro tópico que é muito importante e que o Genially também permite, que é a criação de apresentações de forma colaborativa. Então nós podemos ter equipas de trabalho que estão simultaneamente a criar, a construir uma apresentação, que poderá ser uma apresentação interativa, uma imagem interativa ou um jogo interativo, mas de forma colaborativa. Por último, e também não menos importante, todas estas apresentações são possíveis de ser partilhadas na rede. Partilhadas num blog, partilhadas nas redes sociais, partilhadas numa sala de aula virtual para os alunos e dos alunos para todos os outros que compõem a turma. Portanto, existe aqui a lógica da partilha que também está muito assente naquilo que é a publicação dos conteúdos que são criados no Genially. Agora, será importante entender como é que nós vamos entrar na aplicação e começar a criar tudo isto que nós aqui estivemos a falar. Esse é o tema da próxima aula. Vamos começar a utilizar o Genially. Então, até já!